Eu sou Mário Araújo, sou escritor e tenho 2 livros publicados, 2 livros de contos. O primeiro deles se chama A Hora Extrema, foi publicado no ano de 2005 e no ano de 2006 ele ganhou o 3º lugar no Prêmio Jabuti. Depois dele eu escrevi um 2º volume de contos também chamado Restos, publicado em 2008. E depois disso tenho escrito alguns contos esparsos, assim, que têm saído em revistas e jornais literários na internet também. E agora estou preparando o meu primeiro romance, ainda meio no começo, assim, acho que vai levar ainda algum tempo, sei lá, pensando assim, de modo otimista, digamos que no final do ano que vem ele esteja pronto. É uma experiência que eu sempre quis ter, sempre quis fazer um romance também, embora não pretenda me afastar dos contos, né? Gosto muito da narrativa breve. Às vezes ouve-se aquele clichê de que o sujeito publicou alguns volumes de contos, aí depois escreve um romance, sempre uma vontade assim, de dizer que agora ele fez uma coisa de maior fôlego, ou que como se fosse um crescimento, mas eu discordo, assim, eu acho que o conto é algo de grande, um gênero espetacular, assim, eu me sinto muito à vontade, assim, escrevendo conto, porque também é o que eu tenho feito, né? Talvez agora estou conhecendo as dificuldades do romance, mas eu acredito que quando chegar no final do romance eu tenha uma série de anotações assim, que vão me permitir fazer um outro livro de contos. Falar um pouquinho sobre como eu cheguei até isso, né? Como eu cheguei a publicar, a me interessar por literatura. Até a minha adolescência eu acho que tinha lido muito pouco, assim, sou de uma família pobre que não tinha muitos livros em casa, né? E talvez se não fosse pobre até tivesse livros, né? Porque também tem muitas famílias que não são pobres, que não têm livros, né? Mas na minha casa tinha um atlas e que eu gostava muito de folhear, assim, era um atlas antigo, assim, que tinha pertencido à minha mãe. Era tão antigo que a Etiópia ainda era Abissínia. Mas eu gostava muito de ver os mapas e de olhar as bandeiras, decorar as bandeiras. Revistas sobre futebol, assim, tinha uma coleção da revista Placar, uma coleção da Abril antiga chamada Os Bichos. Eu lia muita coisa ali e aprendia palavras, assim, enriqueceu o meu vocabulário, assim, na leitura de Os Bichos. Mas aí realmente foi só quando eu comecei a me preparar para o vestibular, e em princípio até eu pensava em fazer engenharia química, esse era o meu objetivo inicial. Aí comecei para estudar, né, para me preparar, comecei a ler os autores brasileiros e tal. Mas me apaixonei muito por poesia, principalmente poesia brasileira, lia muito Drummond e João Cabral, e aí comecei a ler várias coisas, realmente me interessei muito. E a porta de entrada assim, foi realmente pela poesia e música. Eu gostava muito de música, mas com uma ênfase assim, nas letras. Pensava em ser músico, em fazer música, mas também pensava em criar as letras, né? E pode-se até dizer que eu tinha um certo, não é desprezo, mas por ignorância minha mesmo, por falta de leitura, eu achava que a prosa talvez fosse uma coisa menor, porque não tinha o trabalho de linguagem que me interessava, né, na poesia. E escrevia, tentava escrever uns poemas e tal. Mas acho que em algum momento eu li determinadas coisas, como Guimarães Rosa, por exemplo, que me mostraram que era possível aquele trabalho de linguagem na prosa, né? E acho que aí realmente abriu um caminho interessante para eu começar a realmente entender o que eu gostaria de fazer. Eu tive a sorte, assim, uma coincidência interessante. Eu entrei na universidade em 1982 e esse foi um ano que se comemorava 60 anos da Semana de Arte Moderna e também eram os 100 anos de nascimento do James Joyce. Então tinha muita coisa para homenagear esse escritor e esse evento, né? Então eu fui levado assim, a ler coisas sobre Joyce e ler o próprio Joyce, né? E aí Oswald de Andrade também. Então aquele tipo de literatura daquele momento me marcou muito naquele início assim, do meu interesse, né? E aí ficou isso, realmente, a vontade de trabalhar muito a linguagem e de realmente narrar, né, de escrever prosa. Aí houve uma série
desvios, né? Quer dizer, tem uma coisa que eu acho que é importante mencionar. Um dos motivos de um autor se desviar, eu acho, da vocação literária para fazer outras coisas quer dizer, talvez o não saber muito bem qual a sua vocação, mas é também uma questão de profissão, né? Quer dizer, você dificilmente naquela época, isso já faz mais de 20 anos, naquela época você veria literatura como uma possibilidade de sobrevivência, né? Você poderia ter realmente o interesse e a vocação de fazer, mas você pensava, não, eu vou viver do quê? Né? Tem que ter uma profissão. E tentei muitas profissões, assim, eu fui publicitário, fui professor de educação artística, esse foi o curso que eu fiz na universidade. Depois me tornei diplomata, entrei para a diplomacia, mas a vocação, a vontade de escrever nunca desapareceu. E não é que eu tivesse feito mal qualquer dessas coisas, acho que não, mas você no fundo pensava assim, mas eu não sei fazer isso totalmente bem, assim, não é o que eu sinto que eu realmente sei fazer, né? E ao mesmo tempo tinha uma espécie de chamado, assim, quer dizer, as ideias vêm até você e você se sente um pouco obrigado pensei uma coisa agora, eu queria escrever sobre isso, né? Vi alguma coisa banal, mas isso me despertou uma ideia que talvez seja original, então eu tenho vontade de escrever sobre isso. E aí você acaba não tendo como, assim, você acaba realmente tendo que escrever. Não creio que haja muitos talentos perdidos, assim, que isso seja um grande desperdício. Quem realmente sente necessidade de escrever vai ter que fazer, eu acho, em algum momento, né? Aí escrevi, eu acabei montando assim, um primeiro livro de contos que poderia dizer que levou 20 anos para ser escrito, porque coisas que eu pensava no início, as primeiras tentativas, né, fui escrevendo, deve ter escrito milhões de vezes, com algumas outras coisas mais recentes, né, e acabou surgindo então o primeiro livro, A Hora Extrema, no qual tem esse trabalho com uma linguagem, né, e um trabalho que eu acho que é muito forte, assim, a vontade de utilizar metáforas, de não se conformar com uma frase transparente, assim, a vontade não gosto pela opacidade da palavra, assim, que ela seja um pouco, né, que ela permita diversas interpretações, isso é uma coisa que me dá gosto, assim, eu acho que isso existe no livro, né? E depois restos, né? Eu acho que comparando os dois livros, poderia dizer que cada um deles contém um pouco mais de duas opções minhas, assim, de temáticas, inclusive, né? Eu acho que Na Hora Extrema ele é um livro mais lírico, assim, eu acho que ele é mais poético, ele tem momentos assim de encantamento dos personagens, né? Como, por exemplo, do conto que dá nome ao livro, sobre um menino de 8 anos que tinha um sonho de conhecer a meia-noite, né? Ele queria estar acordado à meia-noite para ver o que acontecia ali. E quando ele de fato consegue ludibriar a vigília da mãe, a vigilância da mãe, ele descobre que existe a meia-noite, que aquilo é uma espécie de ritual de passagem para ele. Tem aquele momento de encantamento. E esse tipo de situação se repete em outros textos do livro, né? Mas eu também tenho muita vontade de tratar de questões assim brasileiras, de questões, a violência e algumas outras coisas que são específicas do Brasil, né? Porque existe um discurso até oficial, assim, de mostrar o Brasil como um país cordial e alegre, e isso para nós, né, que conhecemos bem o Brasil, é um pouco chocante, assim, porque não é bem assim, né? Um país com 380 anos de escravidão versus apenas 130 anos de pós-escravidão, não tem como não ser marcado por isso, e essas coisas acho que aparecem no dia a dia. Então, tem uma vontade assim, de também escrever algumas coisas mais críticas. Eu acho que no segundo livro elas aparecem mais. Assim, acho que o segundo livro ele é mais desencantado, assim, eu diria. E tem coisas mais sarcásticas e mais violentas, digamos assim. E agora,
a ideia com o romance, então eles tentavam um pouco unir essas duas coisas, assim, que tem momentos, quer dizer, aí tem mais espaço para trabalhar, né? Eu me sinto assim aprendendo a escrever o romance, né? Na verdade não escrevi outros, então é um momento de experiência muito interessante.